Voltamos com o almirante Edésio Teixeira e Renato Regazzi. O Rio de Janeiro tem estaleiros, bases, arsenais e uma indústria de fabricação de nave-peças a ser aproveitada a partir das oportunidades de investimento que o cluster pode gerar. Uma das atividades mais evidentes que podem marcar esse resgate é o da construção e reparação de navios militares e mercantes. É algo que o Rio tem vocação, já teve uma estrutura toda montada para isso e que hoje se desmontou há alguns anos. Todo o setor de estaleiros está em crise, né? Como é que a partir dessa criação de uma estrutura de governança, de relacionamento entre essas empresas, a gente pode assistir essa retomada no território, nas cidades? Bom, Geisa, essa é a grande atividade que a Marinha está conduzindo nesse momento, de sensibilizar o país, a nossa sociedade, principalmente a classe política, sobre a relevância da economia do mar, das atividades marítimas, para o nosso desenvolvimento e também para a nossa soberania, defesa e segurança. Essa é uma iniciativa pessoal do comandante da Marinha e, recentemente, no mês passado, a Marinha conseguiu ativar no Congresso Nacional 2 frentes parlamentares mistas. Uma dedicada à indústria marítima e outra dedicada à Marinha Mercante. E há uma terceira frente que está sendo formada dedicada ao que nós chamamos Amazônia Azul, que é a nossa zona econômica exclusiva, que corresponde, já por direito do Brasil, a quase cerca de 60% do território nacional no mar. E nesse papel também tem a articulação com a bancada federal do Rio para que esse tema seja um tema de pauta. Há 2 semanas atrás, o comandante da Marinha promoveu uma visita ao nosso porta-helicópteros, que é o navio Capitania da Esquadra, com a bancada do Rio de Janeiro, representantes da bancada do Rio de Janeiro no Congresso, e nós fizemos uma exposição sobre a economia do mar e do potencial disso para uma solução de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Mas um cluster, o desenvolvimento da economia do mar, não vai acontecer de forma espontânea. É preciso que surjam algumas condições e um modelo econômico por trás dele. Primeiro é que o capital se organize e que o Estado crie a infraestrutura necessária para que os fatores de produção nas cadeias produtivas, quando se formar, possam ser aplicados de maneira eficiente. E, além do mais, é preciso ter um negócio foco. E o negócio foco é justamente construção, reparação, manutenção e o offshore. Então, nós temos perspectivas enormes para o Rio de Janeiro. Nesse mapeamento, né, das necessidades que precisam ser criadas, das infraestruturas que precisam ser viabilizadas, o que o Rio de Janeiro precisa fazer hoje? Quer dizer, o que é demanda para o Estado organizar? Nós vemos esse ambiente de governança em 3 níveis. O primeiro nível é esse, como eu comentei, que a Marinha está articulando, político-estratégico. Convencer os nossos dirigentes, e quem faz as nossas leis, que dão os caminhos de desenvolvimento do país, de que a economia do mar é fundamental para o nosso sucesso. Então, o que está se pretendendo é criar um amplo comitê com representantes de vários ministérios, talvez até numa extensão de um comitê que já existe para a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, onde se explora, por exemplo, se conduz o Programa Antártico Brasileiro e a preocupação com a nossa zona econômica exclusiva. Talvez esse fosse o fórum para traçar políticas, diretrizes e estratégias de desenvolvimento do país a partir da economia do mar. Então essa é a articulação que a Marinha está fazendo. No segundo nível, regional, que o cluster ele abrange uma regionalidade. Então nós já atuamos junto ao governo do Rio de Janeiro, com 3 secretarias do Rio de Janeiro, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e a Casa Civil. Apresentamos o projeto e estamos aguardando o posicionamento deles e a coisa está indo muito bem. E como uma política de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro voltada para as atividades marítimas num contexto geral. Não apenas só da construção e reparação naval, mas, como eu falei anteriormente, do turismo, da ciência e tecnologia, dos esportes náuticos, etc. E no terceiro nível, esse onde as coisas vão acontecer, que é o ambiente físico, que é as empresas se organizando e traçando projetos conjuntos, criando emprego, criando tecnologias, compartilhando experiências em função da demanda que o Estado tem que criar. E, na nossa visão, isso começa de baixo para cima. Nesse momento, uma ação da IGEPROM, representando a Marinha, junto com o SEBRAE e com outras indústrias aqui do Rio de Janeiro, nós estamos estabelecendo um termo de referência para a atuação desse cluster. Como seriam as discussões e como
os problemas seriam identificados e as soluções levadas para esse nível regional no estado do Rio de Janeiro. Agora, é importante falar também da relação de outros estados que também já se organizaram nesse sentido de olhar para o mar e dali também pensar como gerar desenvolvimento econômico. Quais são os nossos concorrentes hoje, assim, em termos de estado, que já estão avançados nessa discussão? O Brasil, quer queira ou quer não queira, apesar dessa territorialidade continental que o Brasil tem, ele é uma nação marítima. Ele nasceu pelo mar, se consolidou pelo mar e tem no mar o futuro de seu desenvolvimento econômico e social. Então, vários estados marítimos brasileiros têm esse potencial. Eu posso citar aqui o Nordeste, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, né? E a Bahia, né? Salvador, e esses estados já se articulam em estruturas sob a forma de clusters. E também existem os clusters em outras regiões do país especializados. Eu posso citar o aeroespacial do Vale do Paraíba e São José dos Campos. No caso da governança, que você fez a pergunta para o Almirante, ela é fundamental, um fator crítico de sucesso. E esse modelo econômico, como o Almirante Aidésio falou, ele é endógeno, ele nasce, o território, ele tem que identificar como uma vocação, como uma política de desenvolvimento no âmbito do território. E neste caso, tanto o Polo Tecnológico da Baía de Sepetiba, tem 33 entidades que já aderiram ao desenvolvimento desse polo, com destaque para as grandes empresas do setor privado. A ICN é um grande destaque, né, que é responsável pelo ProSub, a Nuclep, o Porto do Sudeste, o Porto de Itaguaí, que é a CSN-Tecom, e a Vale, estão diretamente envolvidos junto com a Marinha e GEPROM nesse polo. E, ao mesmo tempo, Angra dos Reis também lançou o polo marítimo de Angra, da Baía de Angra, que tem a prefeitura presente e outras grandes empresas, além do Sebrae e Firjan. Nós temos lá a Brasfel, tem a Eletronuclear, entre outras grandes empresas da região que estão, de alguma forma, se organizando no âmbito do território e traçando uma agenda de desenvolvimento. Isso é muito importante registrar. Em termos de eventos, né, que vão marcando, vão sendo os marcos desse desenvolvimento dessa governança, o que já aconteceu e o que tem agendado para os próximos meses para avançar? Sejam eventos entre as empresas, rodadas de negócios, tem já uma agenda consolidada? Eu vou descrever exatamente o que nós fizemos do ponto de vista prático, já de algumas entregas. No caso do Polo Tecnológico da Baía de Sepetiba, o grupo de grandes empresas que formaram o Fórum Fornecedores já fizeram atividades de rodada de negócio, sessão de negócio e agora, ultimamente, uma sessão de negócios tecnológicos. Qual foi o resultado disso? Em 3 anos, nós já aumentamos em 130% a compra local. No caso de Angra dos Reis, também estamos fazendo uma série de atividades. No próximo dia 27, nós vamos ter uma reunião lá de governança, onde já está definido um seminário a ser realizado no mês de outubro, com sessões e rodagem de negócio. O que é importante? É gerar oportunidades para as cadeias produtivas, principalmente para as micro e pequenas empresas. O interessante é que em vários setores econômicos, como foi descrito desde o início, que a economia do mar, ela, diferentemente da experiência que nós tínhamos no passado com os clusters muito direcionados, setorizados, como automotivo, moda, etc., ela consegue congregar vários setores, que esses setores se compartilhem tecnologia, tá? Que tenham vocação marítima, obviamente. Em termos práticos, algumas empresas que vão se inserir naturalmente nas cadeias produtivas desse cluster, estão elaborando um termo de referência e desse termo de referência nós faremos um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, com alguns pleitos de políticas, de diretrizes e orientações, serão apresentados para essa estrutura no estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.